Olá, meu nome é Mércia Brito e a gente está aqui com mais um convidado no nosso podcast Clima Lab, na nossa edição Nossa Voz. A gente está fazendo aqui um rodízio de não só de entrevistados, mas também de entrevistadores aqui no nosso podcast. E eu estou super feliz de conhecer. O pessoal estava ali falando, você tem que falar com o José. José é um cara já famoso na internet, tem canal de YouTube e tudo. Quero saber tudo. Me fala, José. Quem é você na fila do pão? Eu sou conhecido mais como Juca, embaixador pelo meio ambiente aqui da Prefeitura de Belém, da SEMEC. Eu crio desenhos, designs, animações e personagens sobre justiça climática, meio ambiente e causas do planeta. Tenho Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tudo. Tudo. Então você já entende tudo. E podcast? Você já fez? Nunca. Nossa, primeira vez. Primeira vez. Minha e sua. Toca aqui. Ah! Pronto. Quer fazer alguma pergunta? Quer se exercitar aí? Bora ver. Como é entrevistar as pessoas? Porque eu já entrevistei algumas pessoas. Ah, é? Como é que é entrevistar? Então, eu gosto de pesquisa. Então, eu gosto de saber antes um pouco sobre aquela pessoa, sobre o que ela faz, sobre o tema que a gente vai conversar. E é isso. E aí, por isso que eu estou feliz de a gente estar aqui entrevistando com o José, de 14 anos, que já é uma bomba na internet, já... Não é? Estou falando coisa errada? Não, claro que não. Claro que não. E que está aqui, gente, na Conferência pelo Clima. É uma conferência de crianças e jovens. E o papel do José é super importante, né? Porque ele já é um comunicador, né? Já faz comunicação de ciência e através de desenhos também? Ciência eu não diria, uma parte da ciência sim. O meu trabalho está muito envolvido com ciência, geografia, história e português. E isso te ajuda na escola? Ajuda. Ajuda. E um tema bacana que você fez um vídeo que bombou? Aquele lá do... Era uma animação, a animação do Oi, eu sou o Juca. Foi a primeira animação que eu fiz do Juca, foi uma em parceria com a prefeitura. Eu não lembro direito o nome, mas está no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Facebook. E é a sua primeira vez na COI? É a Sim. sua primeira vez na conferência? E o que você acha de ter uma conferência tão importante, não só a COI, como a COP aqui em Belém? Belém é a capital da Amazônia. É um lugar importante, é um lugar... Eu sei que eles escolheram Belém por conta que é a capital da Amazônia, que é um lugar cheio de indígenas e povos originários que também poderiam ajudar a entender e discutir sobre as causas do planeta. Eu acho que é isso. Entendi. Então, Belém foi estratégico. Foi. Certo? Para a gente poder pensar e mudar o mundo. Pensar ações mais assertivas. As comidas típicas, mais tópicos, comidas típicas. Eu vi um vídeo uma vez de um cara que ele era paulistano, ele era lá de São Paulo. Ele falou assim, vou para Belém para conhecer mais, já que vai ter a COP, que não sei o quê. Aí ele chegou em Belém, falou assim, eu achava que era só mato, e não é que tem cidade aqui mesmo? Aí provou açaí, aí tomou o açaí e fez assim, ai, que delícia, que delícia. A cara dele é de mentiroso. Só faltava um pouco de açúcar, né? Aí pegou o açúcar e tomou. Que delícia, que delícia. Vamos para outro ponto turístico. Só bobagem, né? Então, assim, eu acho, o que você está me dizendo, né, e eu estou entendendo, é que não só ter escolhido Belém do Pará para ser a sede da COP, de grandes eventos, né, com a discussão climática, também é uma forma da gente apresentar outras Amazônias que a gente tem, outros jovens amazônicos, quebrar os estereótipos para o próprio Brasil, certo? Belém será agora a capital do Brasil. Não sei se alguém aqui sabe. Eu li nos jornais. Vamos agora pega aqui uma carta para a gente conversar sobre outro tema. Peraí.
que você achou? Uma coisa legal para a gente conversar? A linguagem científica afasta ou aproxima o público? Eu queria e acho muito importante ela aproximar, mas algumas pessoas se afastam por conta dela. Eu estava conversando aqui com a minha mãe agora, que eu tenho o meu Instagram com pouco mais de 200 seguidores. Eu tenho essa linguagem ambiental, científica, ilustrada, e isso não viraliza muito, porque o público quer mais as musiquinhas, as dancinhas, o joguinho divertido. E sim, eu também gosto dessa vibe, mas também tem o lado importante. A gente precisa ter o nosso lado importante também. E as pessoas não querem saber, mas eu acho que a gente tem que transformar isso num lado que já é importante, mas tem que transformar num lado que as pessoas gostem. E é por isso que, em vez de eu só falar ou escrever, eu não sou muito da parte da escrita, eu sou da parte do desenho, da ilustração, da animação. Eu crio os personagens para as crianças entenderem, não só ouvirem, mas elas vão ver, elas vão ouvir, elas vão entender, elas vão ler, então vários jeitos. Muito obrigado pela nossa conversa e por você existir, Zé. Sabia? Feliz. Agora eu conheci ele pessoalmente. E a gente vivenciou essa experiência aqui da nossa primeira vez fazendo podcast juntos, olha. Olha para a câmera e manda uma mensagem para crianças e jovens se inspirarem. Eu criei recentemente a hashtag Um Jovem, Uma Ação, ou em inglês, One You, One Action. A hashtag que vai mostrar as suas ações, as suas boas ações para ajudar o planeta e o próximo. Muito bom. Então, até a próxima. Tchau.